Aleluias. Quero cumprimentar a todos os ouvintes, aleluias, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Nós estamos nos estudos sobre o vaso de barro, aleluias, tesouros em vaso de barro, aleluias. E a minha parte que coube a mim estar falando, estar ministrando, é sobre o trabalho do cristão, um tesouro eterno. Quero estar lendo aqui um versículo que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. Aqui algumas coisas me deixaram assim, focadas para que eu esteja falando nesta tarde ou nesta manhã. Aleluias, que diz assim: firmes e constantes e sempre abundantes. Firme, eu fui procurá-la ali o significado, aonde se encaixava o firme dentro da palavra. Firme significa seguro, fixo, resistente e sólido, constante, que não muda, inalterado, aleluias, e sempre abundante, sempre em abastança, sempre com muitas coisas. E aí eu estava lendo o versículo que fala sobre o trabalho do Senhor, sobre o servo do Senhor, o obreiro do Senhor, né? A forma que ele trabalha dentro da casa do Senhor. Amados, o obreiro do Senhor, o cristão no trabalho do Senhor, ele pode ser um obreiro, ele pode ser um diácono, ele pode ser um presbítero, ele pode ser um evangelista, um missionário, um pastor, para trabalhar na obra do Senhor. O obreiro é aquele que serve. O obreiro é aprovado, é aquele que antes de tudo, ele ama a Deus e a sua palavra. Ele tem a finalidade de servir no reino de Deus, trabalhar na igreja. O obreiro, ele tem que ser baseado, ele tem que se basear nas instruções bíblicas e que viva de acordo com a palavra. Seu ensinamento tem fiel princípio cristão. Aleluias. Ele tem que ser convicto da sua fé. Aleluias. E eu estava lendo o versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. Nós sabemos que então, para sermos um cristão obreiro, nós temos que ter uma, aleluia, estrutura sólida, uma estrutura resistente, inalterável. Temos que ter um fundamento, uma base, um alicerce bem fundamentado. Aí eu vim começar a pensar, falei: Deus, o engenheiro, quando ele pega uma obra para estar fazendo, quando ele pega uma obra para iniciar, ele recebe um convite para fazer uma obra grande, porque fazer uma obra na casa do Senhor é fazer uma obra grande, porque o trabalho na casa do Senhor é extenso. Eu comecei a imaginar, o engenheiro, ele é convidado para fazer um projeto, para fazer um edifício, ou para fazer um prédio, uma estrutura. Ele coloca, primeiro ele vai conhecer ali o local, aí ele começa a colocar ali na sua planta, ali no projeto que ele tem que iniciar para ver como que ele vai fazer. E para fazer um edifício, tem que ter um fundamento sólido, tem que ter uma estrutura sólida, tem que ser algo resistente.
Ele tem que construir algo que transmite segurança, que seja sólido, que tem que ter uma estabilidade estrutural. E o material que ele vai usar na sua construção tem que ser um material de qualidade, um material de primeira, um material que ele saiba que para frente, conforme se passa o tempo, o material vai estar ali, firme, vai estar ali sem ser inalterado. Aí a palavra nos diz que a nossa vida cristã é comparada a um edifício espiritual. Em 1 Pedro 2,5 diz ali assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí eu me lembrei e falei: Deus, nós temos que ser edificados, nós temos que estar estruturados, nós temos que ter um fundamento, nós temos que ter um alicerce, nós temos que estar baseado naquilo que é real, que é focado, que é realmente alicerce. O cristão, ele vai ver que nós temos, que além de termos fundamentos, o obreiro tem que saber que além de ele ter um fundamento sólido, ele tem que usar material de primeira categoria. Ali na palavra diz assim, em 1 Coríntios 3, 11 e 12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aí eu fui entender o porquê nós somos comparados à casa de Deus, o edifício espiritual. Porque quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós vamos trabalhar na casa do Senhor, quando nós temos um trabalho, um tesouro especial que Deus nos dá, nós somos vasos de barro, mas o Senhor nos dá um tesouro especial, um trabalho especial, trabalhar na casa de Deus. O nosso edifício, ele tem que estar alicerçado, ele tem que estar sólido, ele tem que ser inalterado. O nosso fundamento está em Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa estrutura. Nós somos firmados na rocha que não se abala. Então esse edifício, ele não vai ser abalado. Nós como cristãos, temos que ter o cuidado de saber, aleluias, definir o nosso fundamento, o nosso alicerce, o nosso material, para que possamos ser aprovados e não sermos um edifício somente de aparência. Mas a palavra diz que nós temos que trabalhar com ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno. E eu fui começar a ver, eu fui procurar ali o significado dentro da palavra de cada um. Eu fui pesquisar sobre o ouro, sobre a prata, sobre a pedra preciosas. Eu vi que o ouro, ele foi o primeiro metal a ser descoberto ali no Egito. Ele era usado para roupas, para enfeites, para objetos. Ele tem que ser fundido para ficar derretido, para ficar líquido e começar a ser moldado por um modelo, manejado para aquilo que você quer, para a peça que você quer fazer. Depois disso vem um polimento, um brilho resplandecente. A prata, ela possui a mesma qualificação que o ouro.
ela tem que ser usada, mas com ferramentas ou materiais apropriados para seu manuseio. Uma balança, um maçarico para fundir, lâminas e solda para ligar, para dar o ligamento. Pedras preciosas também é chamada como gema. É um mineral ou uma rocha que, devidamente lapidada, pode se transformar em joias ou peças raras. São de notável beleza, pois seu brilho e cores chamam a atenção. Então eu fui ver que o ouro, a prata e a pedra preciosa são materiais que precisam de pessoas preparadas e de conhecimento profundo para fazer o seu manuseio e conhecer o fundamento desde o bruto para ser transformado no belo. Eu louvei o nome do Senhor. Eu falei: Senhor, então nós como obreiros, então nós, para fazermos o trabalho na casa do Senhor, nós temos que usar estes materiais, porque são materiais que são resistentes, são materiais que passam ali por um processo, são materiais que têm que ser trabalhado, manuseado por mãos especiais. Então nós, como os obreiros, nós, para fazermos o trabalho na casa do Senhor, nós temos que ser estes materiais para ser manuseado, para ser trabalhado, para ser moldados. Nós temos que estar sempre consistente, nós temos que estar ali sempre com uma base bem fundamentada. Em Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Oh, aleluia! Um trabalho na presença de Deus, um trabalho na casa de Deus. Você tem que ser um obreiro, você tem que ser um trabalhador fundamentado no ensinamento, fundamentado na palavra, fundamentado naquilo que não é inalterável. A palavra, ela não volta vazia, e para aquilo que ela é enviada, ela faz efeito. O fundamento que Cristo colocou, ele foi colocado sobre a igreja desde ali do começo. Aleluias. E a palavra em Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Então nós somos fundados, edificados ali no fundamento. Aleluias. Somos moldados através da palavra. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos fazendo o nosso trabalho na obra do Senhor, nós vamos aprender a evangelizar, nós vamos aprender a cuidar, nós vamos aprender a servir, nós vamos aprender a fidelidade, nós vamos aprender a ser transformado, a ser moldado pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, assim como é o ouro, assim como é a prata, assim como é a pedra preciosa. Eles têm que ser trabalhados, moldados, e assim somos nós. O trabalho do cristão, um tesouro eterno. Sabe por que um tesouro eterno? Porque é algo que Deus nos deu como vaso de barro. Nós não temos este alicerce, essa estrutura, mas Deus coloca dentro de nós. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá ensinamento, Ele nos faz aprender, Ele nos capacita, Ele vai nos modelando, Ele vai nos moldando para chegarmos até, aleluias, ao conhecimento, a graça de Cristo, para chegarmos aonde nós podemos ser um obreiro aprovado, um obreiro moldado, transformado, que quando nós começamos a fazer uma obra na casa do Senhor, nós temos que tomar algumas posições. Aleluias. Nós temos, aleluias, que estar ali. A nossa obra, o nosso trabalho, ele vai ser aprovado,
aleluias. Em 1 Coríntios 3,13, a palavra diz assim: grande Deus, diz assim: e a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará pelo fogo, será, aleluia, descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aleluias. Nós vamos ser provados se nós somos bons trabalhadores, se a nossa obra agradou ao nosso Deus, se aquilo que nós fomos, aleluias, aprendendo, se aquilo que nós, aleluias, fomos, conforme vai passando o tempo, conforme você vai fazendo a sua obra, conforme você vai trabalhando, aí vai vendo se a diferença, porque todos esses materiais, eles passam por uma prova, para que eles sejam manuseados, para que eles sejam um objeto, para que eles sejam, aleluia, uma roupa, para que eles sejam aquilo que se é preparado, que está se colocando para que seja preparado, e é desta forma. O Senhor quer ver aonde, aleluias, onde nós podemos chegar, de que forma nós estamos fazendo o trabalho. Nós temos que respeitar as nossas lideranças, porque se nós somos fundados no fundamento de Cristo, aleluias, nós temos que respeitar a nossa liderança, as nossas autoridades, aleluias. Jesus Cristo obedeceu ao Pai, aleluias, Ele veio em obediência ao Pai, Ele se transformou em homem para estar aqui, Ele desceu como homem, Ele se destituiu da sua glória, para estar entre homem, para fazer a obra, para fazer o seu trabalho, para, aleluias, ganhar almas, ganhar vidas. E conforme ele fazia o seu trabalho, as pessoas viam as suas obras. Nós temos que obedecer às autoridades, aleluias, ter dignidade, caráter. Porque quando nós vemos para a casa do Senhor, nós precisamos ser moldados, porque nós chegamos com a nossa personalidade, com o nosso caráter do mundo lá fora. Mas quando nós entramos para a presença de Deus, nós temos que ser moldados, nós temos que ser, aleluias, manuseados pela palavra, nós temos que ser transformados, aleluias. Aquilo que nós éramos, nós não podemos ser mais. O Senhor começa a falar conosco na palavra. Nós vemos que nós temos que encaixar no fundamento, nós temos que encaixar no ensinamento da palavra, nós temos que aprender aquilo que eu era antes, eu não sou mais, porque dentro da palavra eu sou uma nova criatura, uma nova vida, uma nova identidade dentro do Senhor. Eu tenho que servir com reverência, porque eu não estou fazendo a obra de qualquer forma, de qualquer maneira. O trabalho do Senhor tem que ser feito com reverência. O trabalho do Senhor tem que ser feito com zelo, com temor e com tremor. Aleluias. Eu tenho que ter reverência, aleluias, em tudo aquilo que eu fazer. Porque aqueles que me veem, aqueles que estão ao meu redor, eles estão ali contemplando, eles estão ali, aleluias, falo assim, que você se torna um foco, um alvo, para que as pessoas vejam de que forma você está fazendo o seu trabalho, que forma você vai liderar o seu trabalho. Porque se você não tiver reverência, se você não tiver temor, se você não for organizado, você não consegue. Porque um trabalho, ser organizado, ele é um trabalho diferente. Eu tenho que ser temente a Deus. Eu não tenho que falar somente, eu tenho que viver a palavra. Se eu estou fundada num alicerce sólido, se eu estou fundada em Cristo, se eu estou fundada na palavra, no ensinamento, eu tenho que ser temente, aleluias. Eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Ali, porque tudo aquilo que é organizado e é bem fundamentado, ele faz o trabalho fluir e crescer. Se eu saber liderar, se eu saber falar, se as pessoas veem em mim, porque muitas vezes nós falamos
e não vivemos aquilo que fazemos, do que falamos. Muitas vezes nós pegamos um trabalho para fazer, e se eu pego um trabalho para fazer, eu tenho que fazer com reverência, eu tenho que fazer com temor, porque nós não fazemos trabalho para que o homem nos veja, nós não estamos fazendo o nosso trabalho para o homem, nós estamos fazendo o trabalho para Deus. O homem pode ser aquele que dá liderança, aquele que dá ordem para que nós façamos o trabalho, mas nós estamos fazendo o trabalho para Deus, nós estamos fazendo na casa do Senhor. E se nós somos comparados edifícios espiritual, um edifício tem que ser alicerçado, ele tem que ser bem estruturado, ele tem que dar solidez, ele tem que dar segurança àqueles a quem ele comanda. Então aquele que pega um trabalho nas suas mãos, ele tem que transmitir, aleluias, ele tem que transmitir aquilo que Deus tem moldado, aquilo que Deus tem feito na vida dele, o trabalhar, o moldar, assim como o ouro, a prata, a pedra preciosa, passa por todos aqueles trâmites até chegar aquelas peças lindíssimas, para chegar aquele brilho, aquela polidez, para chegar a ser aquela joia rara. Ele tem um processo, assim nós temos que passar por este processo. É um constante trabalhar na casa de Deus, é se colocar na posição. É a mesma coisa que se eu for um soldado e eu ser chamado para a batalha, eu tenho que me colocar na posição. Eu tenho que estar com as minhas vestiduras, a minha armadura, com o meu capacete. Eu tenho que estar com toda a minha, aleluias, com toda a minha vestimenta de guerra, com o meu escudo. Assim é aquele que faz o trabalho na casa do Senhor. Ele tem que estar bem preparado, ele tem que estar bem alicerçado, ele tem que saber que o fundamento que ele está seguindo é um fundamento sólido. Não é algo que eu vou começar e começo de qualquer forma, de qualquer maneira, começo a fazer com desdenho, com falta de vontade. Ali é como se fosse a madeira, como se fosse o palho, com a palha, como se fosse o feno, que quando começa a ser provada, quando vai começar a passar o molde, quando vai começar a passar pelo fogo, a madeira se queima, o feno se queima, a palha se queima e se desfaz. Mas se eu tiver, aleluias, usado o material certo, se eu usar o material original, se eu usar a verdade, se eu usar o verdadeiro fundamento, a verdadeira palavra, a verdadeira essência, eu vou passar ali pelo fogo e eu não vou perecer. Eu vou simplesmente ser moldada, eu vou ser lapidada, vai ser aquilo que tem que ser tirado do bruto, vai se tornando algo precioso. E é assim, porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos desta forma. Quando nós assumimos um trabalho, uma posição, nós ficamos meio que perdidos. Nós temos que começar a focar, nós temos que começar a trabalhar, nós temos que começar a nos encaixar, nós temos que começar a fazer como se fosse aquilo que nós fazemos e pegamos nas nossas mãos, porque tem que ser um trabalho honroso, tem que ser um trabalho digno, tem que ser um trabalho de fidelidade, aleluias, porque a palavra é assim, ela é a verdade, e nós temos que estar nessa posição. E eu louvo a Deus, porque é realmente um privilégio, é o vaso de barro sendo honrado, colocado, aleluias, o trabalho do cristão, um tesouro eterno, aleluias. E se eu unir, aleluias, os versículos que eu li, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então eu não tenho que inventar, eu não tenho que ir atrás de invencionismo, eu não tenho que colocar outro fundamento. O fundamento já está colocado, o fundamento é Jesus Cristo, aleluias. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia o demonstrará,
pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas se eu tenho um fundamento, Jesus Cristo, e se o meu material for de primeira, se o meu alicerce é firme, eu tenho que saber que a minha construção, o meu material tem que ser firme, o meu caminhar, cada andamento, cada processo, cada crescimento, ele tem que estar bem fundamentado, bem alicerçado, ele tem que estar bem estruturado ali dentro da palavra. Nós temos que ver que Deus, ele age de forma, aleluias, a qual nós, quando pegamos um trabalho, como disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nós temos que ser firmes, temos que ser convictos naquilo que nós queremos, nós temos que ser constantes, sempre abundantes. Sabe por que ser sempre abundantes? Porque ela tem que fluir, a tua obra tem que crescer, o teu trabalho tem que prosperar. Você tem que estar sempre firme, tem que estar sempre trabalhando, sempre estar ali no foco, no alvo, sempre crescendo, aleluias, na presença de Deus. Não aquilo que é crescimento para que o homem veja, para ser admirado pelo homem, não, mas para ser aprovado diante de Deus. Aleluias, para que quando chegar o dia do juízo ali, aleluias, eu ser aprovado. Grandioso Deus Santo de Israel. E aqui diz assim, em Efésios 6, 5, 6 diz assim: vós servos, obedeceis a vossos senhores com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, mas não servir à vista para agradar o homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós vemos que todo projeto, que todo trajeto, que tudo aquilo, aleluia, que Jesus Cristo fez foi bom. Ele não tinha do que se envergonhar. Tudo que ele fez foi bom. Ele agradou ao Pai. Ele agradou ao Pai. Tudo que ele fez foi bom. Ele fez conforme a vontade do coração de Deus. E é dessa forma que nós temos que fazer, conforme a vontade e o coração de Deus. Aleluia. Nós temos que estar ali firmados na fé. Nós temos que estar fortalecidos na palavra. Nós temos que saber manusear a palavra de Deus para ensinar aqueles, para liderar aqueles, de forma que nós conduzimos dentro da palavra, dentro daquilo que Deus tem plano e propósito, para não errarmos, para nós não errarmos. Aleluias, bendito é o nome do nosso Senhor. Aleluias, diz assim a palavra, que nós não seremos julgados, aleluias, pelo aquilo que fizemos, aleluias, mas não seremos julgados pelo que fizemos, mas da forma como fizemos a obra. O Senhor purificará a obra de qualidade e destruirá a obra de categoria inferior. Se a obra que edificamos permanecer, receberemos galardão. Porque a palavra diz assim, em Apocalipse 1,14: os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Aleluia. É pelos olhos do Senhor que nós estamos passando. Diante dele, tudo é nu e patente. Ele vê todas as coisas. Ele vê a sinceridade. Ele vê o coração. Ele vê a integridade. Ele vê conforme a sua obra. Aleluia. E nós vamos passar por estes olhos. Os olhos como chamas de fogo que está a nos contemplar. Aleluias, grandioso Deus. Em Hebreus 4:13, a parte B diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que em temos temor. Aleluias. Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor conhece,
tudo o Senhor sabe. Aleluias. Grande Deus. Então, amados, eu queria estar deixando aqui, nós temos que ser, aleluias, grande Deus, nós temos que ser, como diz a palavra, se nós somos comparados como um edifício espiritual, aleluias, nós temos que estar bem preparados, porque a pedra preciosa, elas são a doutrina bíblica, aleluias. Grandioso Deus, nós sabemos que nós temos que estar ali, na doutrina bíblica, nós sabemos que grandioso Deus, que a madeira, ela representa a humanidade, aquilo que vive na terra, que não tem uma duração limitada, aleluias, o feno é comida de animais, é tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que é vaidade, e a palha, ela representa a hipocrisia, o pecado que está ali, né? Tudo aquilo que o mundo oferece ali fora, e nós não temos que estar dentro disso, mas nós temos que estar na edificação, nós temos que estar ali no propósito do Senhor, no fundamento espiritual, grandioso Deus, dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Grandioso Deus, nós sabemos que Cristo foi constituído por Deus como cabeça e fundamento da igreja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, aleluias. Deus colocou Jesus Cristo, o sábio arquiteto, como fundamento, aleluias. O sábio arquiteto, um fundamento sólido, uma base estruturada, alicerçada, e que nós possamos estar assim, lembrando que nós temos, aleluias, eu quero estar aqui deixando, aleluias, o final, aleluias, desta pregação com vocês, que é um versículo que fala muito ao nosso coração, que diz assim, o versículo que eu li, o primeiro versículo que eu li ali, aleluias, para início, dizia assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que é feito na presença do Senhor, nada que é feito na obra do Senhor não é em vão. Muito pelo contrário, é para edificação, é para crescimento, aleluias, é para conhecimento, aleluias, da tua vida. É um mover espiritual, é um trabalhar de Deus na sua vida. E aqui em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, aleluia, o fundamento é Jesus Cristo, aleluias, a palavra é o nosso ensinamento, para nós edificarmos o nosso edifício, e que nós venhamos nos apresentar como obreiro aprovado, de que nada nós tenhamos de que nos envergonhar, aleluias, que aquele que estão ao nosso redor, não veja que estamos trabalhando para merecimento, para mérito, aleluias, de homens, mas que nós estamos trabalhando para Deus, fazendo do melhor. Dê o melhor que você tem para Deus. Ah, mas o meu melhor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Você sabe orar, você sabe louvar, você sabe glorificar, aleluias, você sabe ajudar o próximo. A maior ajuda, o maior mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Se você já amar o teu próximo, já é um mandamento, já é um trabalho na obra, aleluias, glorifica, exalta, interceda, se coloca ali na posição, orando pelas suas lideranças, orando pelas suas autoridades, aleluias, pedindo a Deus pelo povo, pela igreja, para que ela seja, aleluias, um edifício que cresça. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se nós nos colocarmos, aleluia, com o nosso trabalho, na nossa posição, em oração, em busca, em clamor, com temor e tremor na presença de Deus, com fidelidade, aleluias, nós chegaremos ali,
e seremos obreiros que não são reprovados e que não envergonhamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço por essa oportunidade, porque é privilégio, um vaso de barro, ser cheio de um tesouro de Deus, ser fundamentado, ser comparado a um edifício espiritual com um alicerce, Jesus Cristo. Amém? Eu glorifico a Deus. Aleluias, glória a Deus.